Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Introdução Eletrostática. Estamos agora na questão número 4 e é um total de 10 questões. Lembrando que isso aqui é uma extensão da nossa sala de aula, é um conjunto sempre de 10 questões, a fim de que a gente possa trabalhar em cima de um determinado assunto, e o assunto do momento é eletrização, ou melhor, processos de eletrização. E nessa questão 4 vai tratar do processo de eletrização por contato. Vejamos. A questão diz o seguinte: uma esfera condutora eletrizada com carga de 6 microcoulomb é colocada em contato com uma outra, idêntica e eletrizada com carga de menos 2 microcoulomb. Admitindo que haja troca de cargas apenas entre essas duas esferas, calcule o número de elétrons, essa é a pergunta da questão, calcule o número de elétrons que passa de uma esfera para outra até atingir o equilíbrio eletrostático. Aí é dado a carga elementar, como informação da questão, e pede para que a gente resolva. Então, via de regra, o esqueminha dessa questão é o seguinte: existe duas esferas, e aqui eu coloquei como esfera A e esfera B. A esfera A aqui de 6 microcoulomb e a esfera B de menos 2 microcoulomb. Haverá o contato entre essas duas esferas condutoras idênticas, e assim haverá uma transferência de carga de uma para a outra. Nessa transferência de carga, obviamente, os portadores de carga são os elétrons, e ele quer saber qual o número de elétrons que transferiu de um corpo para outro. Para saber o número de elétrons, que é o número N, a gente precisa de uma equação. Bom, sabemos que quando há contato, atrito e há uma transferência, uma variação de carga no corpo, porque quando eles estabeleceram o contato, os corpos vão mudar suas cargas. Esse aqui menos 2 e esse aqui 6 vão alterar suas cargas. Passaram a ser um corpo só, a carga será distribuída e, portanto, o corpo vai variar a sua carga. Sabemos que a variação de carga de um corpo, e isso a gente viu em sala, ela pode ser calculada por N vezes E, múltiplo da carga elementar, em que é 1,6 vezes 10 a menos 6. Então, essa variação de carga aqui, sofrida neste corpo, quando entrar em contato com esse, ou nesse corpo e vice-versa, os dois corpos vão variar a sua carga. A gente pode colocar aqui no valor dessa variação e calcular N, que é o número de carga, ou o número de elétrons. Para calcular N nessa equação, basta passar esse E dividindo, então temos que a quantidade de elétrons será dada por ΔQ, que é a variação de carga, dividido pela carga elementar. Bom, então precisamos dessa variação de carga no corpo para a gente calcular a quantidade de elétrons que migrou de um corpo para o outro. E aí, substituir aqui, já que esse E aqui a gente sabe que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, para saber a variação de carga sofrida por esses corpos, depois que eles estabelecem o contato, ou melhor, na hora que eles estabelecem o contato, haverá uma reconfiguração de cargas e, portanto, haverá um fluxo de carga. E essa carga final deste corpo e deste corpo no final do processo de contato será dado por essa equação conhecida por nós, já que houve um contato, a carga final dos dois corpos será dado pela média entre a carga do corpo A mais a carga do corpo B, dividido por 2, já que são os dois aqui em questão. Nesse caso, a gente tem a carga do corpo A de 6 microcoulomb mais a carga do corpo B, que é menos 2 microcoulomb. Tudo isso dividido por 2. 6 menos 2 vai dar 4. Então, a carga final vai ser calculada por 4 microcoulombs positivos dividido por 2, e assim chegamos na carga final dos dois corpos, que será de 2 microcoulomb, ok? Então, temos aqui as duas cargas. Portanto, dessa forma, a carga final será de 2 microcoulomb. Note que houve uma variação de carga, tanto no corpo B quanto no corpo A. E essa variação de carga, ela é em módulo igual a 4 microcoulomb. Se você notar, a variação de carga em ambos os corpos tem um valor de 4 microcoulomb. Como você pode perceber isso? Embora, vejamos,
A variação de carga no corpo A, do começo ao final do processo, note que o corpo A ele tinha inicialmente uma carga de 6 microcoulomb e passou a ter 2 microcoulomb. Se você pegar a diferença final menos a inicial, haverá uma variação negativa de menos 4 microcoulomb. Da mesma forma, se você aplicar a variação na carga do corpo B, o corpo B, esse tinha uma carga inicial de menos 2 e passou a ter uma final de 2. Então, 2 micro final menos a inicial, e aqui nesse caso vai ficar positivo, vai dar um valor de mais 4 microcoulomb. Então, note que há uma conservação das cargas e há uma distribuição da carga. E há um fluxo de carga entre os corpos de 4 microcoulomb. Então, em módulo, esse é o fluxo de carga que ocorreu para alcançarem o equilíbrio eletrostático. Bom, e é esse valor de carga que vamos substituir aqui para calcular o número de elétrons que migrou de um corpo para o outro a fim de alcançar o equilíbrio térmico, equilíbrio eletrostático, em que os corpos ficaram com 2 microcoulombs de carga, ok? Então, substituindo o valor da variação da carga, que foi de 4 microcoulomb, e 4 microcoulomb, note que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, e então é essa informação aqui que vamos levar para a nossa equação. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 6 dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, esse 10 a menos 19 eu vou subir, e ele aqui é negativo, ele passa a ser positivo, como em outras questões a gente já fez isso. Então, vai ficar 4 dividido por 1,6. Aqui em cima tem o 10 a menos 6 vezes 10 a mais 19, e não menos 19. Bom, 4 dividido por 1,6 vai dar um valor de 2,5. E 10 a menos 6 vezes 10 a mais 19, vamos repetir a base e somar esses expoentes, que vai dar um valor de 13 positivo. E assim chegamos no final da nossa questão, com o valor de 2,5 vezes 10 elevado a 13. Essa elétrons, que migraram de um corpo para o outro a fim de estabelecer o equilíbrio eletrostático ao final, ou devido ao contato entre essas duas esferas idênticas, ok? Então aqui, em etapas nessa questão, ele pediu o número de elétrons, e para a gente calcular o número de elétrons, primeiro, ele disse que havia duas esferas com cargas diferentes, eletrizadas, e quando estabelecerem um contato, haverá uma reconfiguração, haverá um fluxo de carga de um corpo para o outro a fim de alcançar um equilíbrio eletrostático. Bom, se há um fluxo de carga, há um fluxo desses portadores de carga, no caso seriam os elétrons. Para calcular a quantidade de elétrons, a gente recorreu a essa fórmula que diz que a variação de carga no corpo, e sim, haverá uma variação de carga nesse corpo e nesse corpo aqui, pois eles vão sair de uma situação inicial e ir para uma situação final. Houve uma variação de carga. A variação de carga no corpo é igual a N vezes E, em que N é o número de elétrons. Isolando N, que é o número de elétrons, e achando a variação de carga sofrida pelos corpos, que foi de 4 microcoulomb, como a gente viu aqui, substituímos nessa equação e achamos a quantidade de elétrons, ok? Então essa foi a nossa questão número 4, espero que você tenha compreendido, e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!